O texto de 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 2, diz assim: a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Esta não é apenas uma carta que o apóstolo Paulo apresenta conselhos e instruções sobre questões importantes de fé e conduta cristãs, mas igualmente projeta luz reveladora sobre problemas sérios enfrentados por uma igreja jovem, não muito depois da sua fundação, em meados do primeiro século da nossa era. E logo no início dessa carta, o apóstolo saúda a igreja santificada, mas que também é chamada para ser santa. Não lhe parece contraditória essa expressão? Santificada e chamada à santidade. Ora, quem é chamado a algum lugar ou posição, provavelmente ainda não ocupa essa posição, não é verdade? Embora pareça, o apóstolo não se equivocou. Na verdade, ele está mais lúcido do que todos nós. Ele saúda a igreja santificada pelo Senhor Jesus. Essa é a posição legal da igreja, ressaltando a necessidade desta igreja de manter-se santificada. Esta é a posição, então, vivencial. Deixe-me ilustrar melhor o que eu quero dizer. Em primeiro lugar, fomos santificados em Cristo Jesus. Paulo diz, aos santificados em Cristo Jesus. Sabemos que o conceito santo significa ser separado. Isso vale para qualquer coisa. Se ela foi separada do todo, é porque ela está sendo santificada. Minha mulher, por exemplo, foi separada para mim. Na verdade, ela foi santificada no dia do nosso casamento, para mim. Hoje ela é separada de todas as outras mulheres, ou seja, ela é santa para mim. E o mesmo aconteceu conosco. No dia em que fomos enxertados em Cristo, nós fomos santificados para Ele. Você e eu somos santos ao Senhor. Mas só isso não basta. Esta santificação ela ocorreu em nossas vidas quando Jesus Cristo derramou seu sangue na cruz. Entretanto, esta santificação só tem validade para nós quando, pela fé, nos apossamos dela. E não importa seu passado, não importa quem você foi ou o que fez. O que importa é no que você crê neste momento. A Bíblia diz em 1 Coríntios, capítulo 6, no verso 9 ao 11, que nós fomos santificados. Se você citou Jesus como seu Senhor e Salvador, você está santificado, lavado, justificado, e o Espírito do nosso Deus te guiará aos céus. Jesus derramou seu sangue por toda a humanidade. A vontade do Pai é que todos os homens sejam salvos, cheguem ao pleno conhecimento da salvação. Entretanto, o poder do sangue de Jesus, ele se torna eficaz somente para aquele que crê. Quem são os santificados? A igreja, que é composta de todos os que creem em Cristo. Separados do quê? Do mundo e de suas concupiscências, do pecado, da condenação, do juízo, da morte eterna. E as obras, elas não nos santificam. Elas não somam para a nossa salvação. Nós fomos santificados pelo sangue de Jesus Cristo. Em segundo lugar, nós somos chamados a vivermos em santidade.
chamados para ser santos. Então, voltando ao exemplo, minha mulher precisa diariamente se santificar. Todos os dias ela é chamada para ser santa. Isso implica em um princípio espiritual. Ela, ao mesmo tempo que foi santificada, foi separada para mim, é também chamada a permanecer nesta santidade. E caso ela não se santifique, isto é, permaneça vivendo exclusivamente para mim, sofrerá graves consequências. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, do verso 3 ao 4, diz assim: pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, e que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 15, diz assim: antes santificai a Cristo como Senhor em vossos corações, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós. Nossa atitude, nossa maneira de falar, o nosso testemunho, ele faz com que Cristo seja reconhecido como o Senhor de nossas vidas. Efésios capítulo 4, verso 1 ao 3 diz que devemos andar de modo digno da vocação. Paulo diz aos irmãos de Éfeso como eles deveriam então andar. E ele descreve que não deveriam mentir, nem roubar, que deveriam suportar uns aos outros. E ele vai descrever uma série de deveres. Da mesma forma, você e eu também somos chamados à santificação a cada dia. No dia em que o Senhor nos chamou e o Espírito nos convocou, você e eu fomos santificados. Isso implica em estar separado para Deus, isto é, separados do mundo e trazidos para Deus. Portanto, nosso prazer, o nosso tempo, o nosso amor e tudo que temos já não nos pertence, porque já não estamos neste mundo, fomos separados para vivermos para Deus. E pela graça de Deus não seremos mais julgados com Ele, porque fazemos parte agora de um outro reino. Por isso mesmo precisamos nos santificar. A palavra afirma que quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Nós fomos chamados. Porém, se negligenciarmos este chamado, a disciplina virá. Hebreus capítulo 12, verso 14 diz assim: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Muitos irmãos reclamam que não estão sentindo nada e que seus corações não estão como antes, se sentem frios. Na verdade, devemos cuidar para que este chamado não passe de nós. Alguns crentes dizem que ainda não identificaram o chamado de Deus para as suas vidas. Eis aqui a sua resposta: você foi chamado à santidade. Penso que essa deveria ser a primeira lição para um novo convertido: buscar a santidade, viver de maneira digna do Senhor. Uma igreja de vencedores, ela sabe o seu papel. Como influenciadores de uma geração, você e eu somos santificados por Cristo e chamados à santidade. Lembre-se disso. Deus te abençoe.